E o grande problema que isso cria, quando você foca demais nisso, é que você começa a se tornar uma pessoa negativa, que começa a ver sempre um problema em tudo, que só se importa em choramingar e apontar um culpado ao invés de focar na única coisa que importa, que é buscar uma solução. E quando você faz isso e se torna negativo, vira a pessoa que absorve todos os problemas do mundo. E aí você se torna a pessoa que está sempre estressada com tudo e não consegue separar as coisas. Tudo que acontece com o mundo, automaticamente acontece com você. Como, por exemplo, nas notícias. Pensa em cada notícia ruim que você consumiu ao longo do último ano. Quantas vezes você se sentiu estressado com isso? Eu tenho certeza que muitas. E quantas vezes elas de fato afetaram diretamente a sua vida e o seu dia a dia? Eu tenho certeza que provavelmente nenhuma. Assim como as outras coisas que você também se estressa. Um exemplo clássico, que para mim é muito engraçado e fez parte da minha vida, foi o futebol, porque eu gostava de jogar, eu assistia os jogos do meu time e durante o início da minha adolescência eu até acompanhava, mas eu sempre via o meu pai estressado por causa disso. Ele se estressava antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo. E o único momento em que ele estava bem era se o time dele ganhava. Mas se perdia e estava mal, sobrava para todo mundo e estragava o dia dele, às vezes mais de um dia, onde ele ficava irritado e de mau humor. E isso acontece até hoje, ele já tem 64 anos. Mas isso nunca fez sentido para mim, porque era um problema que ele não tinha, mas que ele tomava como sendo dele, e todo mundo que convivia com ele era afetado por isso. E eu teria uma centena de exemplos para falar sobre esse assunto, sobre problemas que não são nossos, mas que nós nos estressamos e gastamos energia com algo que a gente não tem como controlar. Como quando você vai no mercado e a fila está grande, sendo que foi você que escolheu ir no mercado naquele horário. Então, qual que é o sentido de se estressar com isso? Ou até relativo a outras pessoas, quando o humor de alguém próximo está ruim, como um familiar, um colega de trabalho. Isso é problema seu? Não é, então não se deixe afetar por conta disso. Se você conhece a pessoa e sabe lidar, converse, pergunte sobre o que aconteceu, para ver se você pode ajudar e se a pessoa quer e precisa ajuda de fato. Caso contrário, não se preocupe com isso, porque todo mundo tem problemas todo santo dia. E se você for se preocupar com todos os problemas de todo mundo, nunca vai ter tempo de resolver os seus problemas. E essa é a diferença entre reagir e responder, porque a maioria das pessoas é reativa às situações. Então, conforme as coisas acontecem, elas reagem sem pensar, ao invés de analisar com calma as coisas e responder da forma que for mais adequada.